tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo muito legal que vai falar sobre as conjunções coordenativas, tá certo? Lembrando que nós temos as conjunções subordinativas também. Porém, neste vídeo eu vou falar apenas sobre as conjunções coordenativas e logo após a explicação a gente vai fazer um exercício de fixação, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem estar colocando aqui nos comentários. Mas o que são as conjunções coordenativas? Bem, as conjunções coordenativas elas têm a função de ligar orações, de sentido completo e independente. Ou pode ligar também os termos das orações que têm a mesma função gramatical. E elas subdividem-se em 5, que são as aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. Já as conjunções subordinativas, que são as outras, que nós iremos ver no próximo vídeo, elas são 10, tá bom? Essas são só 5, então é fácil de aprender, não é mesmo? Aditiva, por quê? Porque expressa a ideia de soma, a ideia de adição. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? O e, nem, quando tiver o sentido de e não, mas também, como também, bem como, não só e o mais ainda, entre tantas outras. Exemplo, a sua pesquisa é clara e objetiva. Vejam que o e está fazendo um elo de ligação, não é mesmo? E ao mesmo tempo dá uma ideia de soma. A sua pesquisa ela é clara e objetiva. Não gosto de verdura nem de frutas. Tá dando uma ideia de exclusão, não é mesmo? Ele não gosta nem de verduras e ao mesmo tempo também não gosta de frutas. Adversativas. As adversativas, elas ligam duas orações, ou pode ser mesmo palavras, expressando uma ideia de quê? De contraste, de oposição, até mesmo de compensação. Exemplo das principais conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, entre outras. Por exemplo, não se esforçou muito, porém, obteve um bom resultado. Ou seja, dá uma ideia de oposição. Como é que você se esforçou muito? Você não se esforçou muito, mas você teve um bom resultado. Então, dá uma ideia contrária, um sentido contrário, não é mesmo? As alternativas, elas vão ligar orações ou palavras, expressando a ideia de quê? De alternância, de escolha. Ou isso ou aquilo, certo? Indicando fatos que se realizam de forma separada. Exemplo, o ou, ora, já, quer, seja, talvez, tá bom? Exemplo, ou você estuda ou você dorme. Então, ou é uma coisa ou é outra. Então, você tem que escolher ou se você estuda ou se você dorme, não é mesmo? Por isso, alternativas. Por quê? Porque você pode ter a ideia de uma escolha, você pode escolher, beleza? As conclusivas, elas ligam a oração anterior a uma oração que expressa uma ideia de quê? De conclusão, de consequência. Quais são elas? Principais. Logo, pois, depois do verbo, gente, muito cuidado. Portanto, por conseguinte, por isso e o assim. Exemplo, possui um bom histórico profissional, logo não ficarás desempregado. Ou você poderia substituir, por isso não ficará desempregado. Portanto, não ficará desempregado. Então, eu posso substituir essa mesma conjunção por outras do mesmo sentido, no caso conclusiva, tá? Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Veja bem que ela não ficou nervosa. Dá a ideia de quê? De conclusão. As explicativas, elas ligam a oração anterior a uma oração que explica, uma que justifica a ideia que está contida nesta oração. Por exemplo, é o que, o porquê, o pois, aqui já é antes do verbo. Lembra que lá na conclusão, o pois era depois do verbo, aqui na explicativa ela vem antes do verbo. Por quanto? Exemplo, não demore que o filme já vai começar. Olha aí, porque o filme já vai começar.
pois o filme vai começar. Eu posso substituir essa conjunção por outras que tenham o mesmo sentido. Não comparecer à festa porque não fui convidada. Não comparecer à festa, pois não fui convidada. Veja que o pois aqui, ele fica antes do verbo, tá bom, gente? Saiba que, gente, as conjunções antes, agora, quando, elas são adversativas, quando elas equivalem a mais. Porque assim, nós estudamos que a conjunção é uma conjunção aditiva. Porém, ela pode ter outra função, podemos dizer assim, dependendo do contexto, tá bom? E o antes, agora e quando elas forem equivalentes a mas, elas serão adversativas, tá? Então, todo cuidado é pouco. Vamos ver alguns exemplos? Ó, Carlos fala e não faz. Gente, troca esse pelo mas. Carlos faz, mas não faz. Mesmo? Então, aqui a conjunção, ela não é aditiva, ela é adversativa. O bom educador não proíbe, antes orienta. Olha aí, coloca o mas. O bom educador não proíbe, mas orienta. Então, aqui a conjunção antes, ela é adversativa. Sou muito bom, agora bobo não sou mais. Sou muito bom, mas bobo não sou mais. Então, eu posso substituir esse agora pelo mas. Então, aqui agora dá a ideia de quê? De adversidade. Foram mal na prova, quando poderiam ter ido muito bem. Olha aí, foram mal na prova, mas poderia ter ido muito bem. Então, o quando aqui também eu posso substituir pelo mas. Então, muito cuidado nessas conjunções aqui, tá bom? O senão, ele é uma conjunção adversativa. Quando que ele é? Quando ele equivale a mas, sim, tá, gente? Muito cuidado nessa aqui também. Conseguimos vencer, não por protecionismo, senão por capacidade. Troca pelo mais sim. Conseguimos vencer, não por protecionismo, mas sim por capacidade. Então, aqui, esse senão, quando tiver o sentido de mas sim, a ideia dessa conjunção aqui é de adversidade, tá certo? A conjunção mais, ela sempre vai ser empregada no início de uma oração. Porém, as outras, porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante, elas podem vir no início ou no meio. Olha o exemplo. Ninguém respondeu a pergunta, mas os alunos sabiam a resposta. Ela está aqui no início de uma oração. A primeira oração, ninguém respondeu a pergunta, uma oração. A outra oração, os alunos sabiam a resposta. Quem que está bem na frente da segunda oração? É o mas, exatamente. Agora, ninguém respondeu a pergunta, os alunos, porém, sabiam a resposta. Vejam que os alunos sabiam a resposta é a segunda oração. E o porém, eu posso colocar ele no meio desta oração, tá bom? A palavra pois, ela é uma conjunção conclusiva. Ela vem geralmente após um ou mais termos da oração que a pertence. No caso, você pode estar analisando o verbo, tá bom? Você o provocou com essas palavras. Não se queixe, pois, de seus ataques. Então, o pois aqui, ele dando a ideia de conclusão, ele está após quem? Queixe, que é o verbo. Então, aqui dá a ideia de conclusão. Professora, e se fosse antes? Antes do verbo, eu vou dizer que ele é explicativo. Como a gente vê aqui nesta oração. O pois ele está antes de um verbo. Veja bem. Não tenha receio, pois eu a protegerei. Então, aqui, a ideia agora desta conjunção de explicação. Portanto, pois, antes do verbo, é explicativo. Pessoal, antes de concluir o vídeo, eu vou colocar aqui uma tabelinha de cristalização para você aprender ainda mais o conteúdo, tá certo? Vamos resumir aqui o que foi que a gente aprendeu, tá bom? Orações coordenadas sindéticas são aquelas que possuem conjunções. Se for assindéticas, não tem conjunções. Como a gente viu, são 5 e a gente viu o que cada uma significa e também a gente aprendeu algumas conjunções, tá? Aditivos, da ideia de soma, adição. Exemplos, o e, o nem, não só, mas também, etc.
Adversativo, da ideia de contraste, oposição, adversidade, mas, porém, entretanto, etc. Alternativas, da ideia de alternância, troca, escolha, ou, ora, quer. Conclusivas, da ideia de quê? De conclusão. O logo, portanto, por isso, o pois, depois do verbo. E explicativa, da ideia de quê? De explicação, justificativa, razão, até mesmo motivo. Porque o pois, o que. Lembrando que esse pois de explicação ele vai vir antes do verbo, não é mesmo? Vamos às questões? Frase: com eles não há contra-argumentos, porque tudo gira em comprar. Temos uma oração coordenada sindética. Sindética é porque tem conjunção, tá? A conjunção que você vai analisar aí é o porquê. Esse porquê, ele é número 1, aditiva, 2, adversativa, 3, alternativa, 4, conclusivo ou é 5, explicativa? Qual é a sua resposta? 5 segundinhos, escreva sua resposta aqui nos comentários. Quem respondeu explicativa, acertou. A resposta desta questão é explicativa. E aí, você acertou? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa super aula. Um beijo e até a próxima videoaula, tá bom?